Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Um texto muito conhecido, mas ele vai nos edificar nesta noite, edificar aqueles que estão aqui, edificar você que está em casa, ouvindo a pregação da palavra, ouvindo os cânticos, participando conosco desse momento de adoração. Deus te abençoe, você que está em casa. Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Você que está em casa, abra sua Bíblia, se mantenha nessa concentração em que você está em casa, adorando ao Senhor, rendendo a Ele honra e glória, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, está escrito assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Ore comigo, você que está em casa, nós que estamos aqui. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado porque Tu és nosso Deus, estás sempre conosco. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Nós te louvamos por Tua palavra, nós te louvamos, Senhor, porque Tu estás falando conosco, Senhor, desde o começo desse culto, Senhor. Obrigado porque Tu continuas falando conosco. Abençoa-nos, nós que estamos aqui na transmissão. Abençoa-os todos aqueles que estão em casa, Senhor. Ajuda-nos para que possamos, integrados, Senhor, louvar e Te engrandecer o Teu nome. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Esta é uma das cartas da prisão, isso mesmo. Paulo escreveu Filipenses enquanto estava preso, provavelmente preso em Roma, e de lá escreveu. O apóstolo Paulo deve ter tido contato, meus irmãos, com os Jogos Olímpicos, quando passou pelo mundo em suas viagens missionárias. Esta é a linguagem empregada nestes versos que estamos lendo. A linguagem do quê? Das competições desta época. Paulo deve ter presenciado em algum momento Corinto celebrando os Jogos do Istmo. Na época de Paulo, meus irmãos, Corinto comandava os Jogos do Istmo do primeiro século. Não é de se admirar que o apóstolo faça uso das imagens dos jogos em seus textos para retratar a luta cristã. Meus irmãos, Paulo se refere aos que correm no estádio, certamente se referindo à arena que existia em Corinto. A corrida rústica é aludida por Paulo aos Filipenses, quando ele escreve que prossegue para conquistar o alvo sem olhar para trás. A extensão do estádio, da pista de corrida do estádio de Atenas, era de cerca de 2 quilômetros. Em Éfeso, a pista era um pouco mais longa. Ora, os atletas corriam despidos e se preparavam arduamente para alcançar o seu objetivo, que era ser coroado no final como um vencedor. Meus irmãos, Filipos é um centro militar na época de Paulo, um centro militar estratégico. E, portanto, Paulo está falando em uma linguagem que os irmãos entendem muito bem, a linguagem da competição. Paulo se considera alguém, meus irmãos, que, como um atleta, persegue um alvo como um prêmio dos competidores dos Jogos Olímpicos. Mas no seu caso, no caso de Paulo, ele persegue um prêmio duradouro, que excede muito aos louros alcançados pelos atletas terrenos. Os louros ou aquelas coroas tecidas de ramos que no outro dia estariam murchos. Assim como os atletas, meus irmãos, evitavam olhar para trás, para não perder tempo, nem sequer serem impedidos da vitória, o cristão não deve olhar para trás, mas deve sempre avançar para o alvo. Como diz o texto, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos conquistados por Cristo para alcançar a vitória.
Foi para isso que você foi alcançado. De nossa desgraça, nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus, para a esperança da comunhão plena e eterna com o nosso Deus. Não estamos em estado de perfeição ainda, mas somos convidados para constantemente avançar e continuar avançando, como o texto diz, para aquilo, para o que também nós somos conquistados por Cristo Jesus. E o que seria esse algo que o apóstolo Paulo deseja tanto conquistar? A resposta se encontra no mesmo capítulo, nos versos 7 a 11, que está escrito assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda, por causa de Cristo. Versículo 8: sim, deveras considero tudo por perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar o quê? Para ganhar Cristo, versículo 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseado no quê? Baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o quê? Para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. É isso que Paulo busca. Enquanto os atletas terrenos buscam algum pouco de dinheiro e uma coroa de louros, nós buscamos um prêmio muito mais excelente, um prêmio eterno, está para sempre com o nosso Senhor. Esse é o nosso tesouro, a vitória que nos aguarda, que para tal nós fomos conquistados por Jesus. Um prêmio que não murcha, como as coroas conquistadas nos Jogos Olímpicos, que eram tecidas de ramos e plantas. O nosso troféu é desfrutar da sublimidade do conhecimento de Jesus, que aguardamos ardentemente. O prêmio que o atleta tanto almejava alcançar como vencedor era uma coroa tecida de algum ramo, que o marcava com honras como vencedor de alguma competição do pentatlo. Nosso prêmio não vai murchar. O teu prêmio não vai murchar. O teu prêmio não vai enferrujar. O teu prêmio não é corruptível, nem é efêmero. Cristo nos espera e esse é o nosso prêmio, sermos achados por Ele. Meus irmãos, nós avançamos e não olhamos para trás. Qualquer olhada que o atleta desse para trás podia lhe garantir um atraso suficiente para ser derrotado. Assim devemos esquecer das coisas que para trás ficam e continuar a nossa jornada, a nossa caminhada cristã, rumo ao alvo. O bom corredor não olha para trás. Ele sabe que se o fizer, perderá a velocidade, a direção e finalmente a própria corrida. É extremamente arriscado volver à vista enquanto avança. O bom corredor está sempre de olho na linha de chegada. A nossa linha de chegada é o fim da nossa carreira, que nos está proposta, avançando em meio às tribulações e provações, considerando, meus irmãos, tudo como perda, como Paulo fez, por amor a Cristo, para alcançar a perfeição em Cristo Jesus. O próprio Senhor disse aos seus discípulos, em Lucas capítulo 9, versículo 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aquele que olha para trás, meus irmãos, tem seu coração dividido. Assim, nós que fomos alcançados por Cristo, devemos nos esforçar, dedicar o nosso coração inteiramente ao Senhor. Paulo também já havia escrito aos irmãos de Coríntio e os havia exortado que a nossa meta era alcançar um prêmio eterno, um prêmio incorruptível. Paulo aconselha
correis de tal maneira. Isso está escrito em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa o quê? Corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim eu corro também, e você também, não sem meta. Assim luto, você também deve lutar, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, e isso nós devemos fazer juntos, para que, tendo pregado a outros, Paulo dizendo, não venha eu mesmo ser desqualificado. Deus está nos chamando a atenção para que não sejamos encontrados desqualificados diante dele, mas qualificados, como o atleta se empenhava para os jogos. O prêmio da soberana vocação é isso que nos aguarda. O vencedor dos Jogos de Atenas era premiado com uma coroa de louros. O vencedor olímpico recebia também a soma de 500 dracmas. Além de tudo, era-lhe permitido comer a expensas do erário público, ou suas refeições eram pagas. E era-lhe concedido sentar no teatro em lugares de primeira classe. Então, o vencedor dos Jogos Olímpicos, ele não só recebia uma coroa de louros, não. Ele recebia alguns prêmios também. O que nos aguarda, meus irmãos, é eterno. Está além de qualquer soma que esse mundo possa nos oferecer. Estaremos diante do Senhor para sempre. Cearemos com o Senhor como Ele nos prometeu. Este mundo nos oferece os lugares de primeira classe, mas não nos pode oferecer a eternidade com Deus. O que nos aguarda como vencedores? Você sabe o que te aguarda como vencedor? Certamente uma coroa de qualidade incorruptível, 1 Coríntios 9, 25. Uma coroa de vida, Tiago 1,12, Apocalipse 2,10. Um grande e incomparável prêmio, Apocalipse 21, 7. Talvez não nos sentaremos em importantes lugares nessa terra, mas sentaremos juntos com o nosso Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Talvez, meus irmãos, não comamos nos melhores restaurantes destinados aos vencedores deste mundo, mas comeremos com o nosso Deus, segundo a promessa do nosso Senhor. Marcos capítulo 14, versículo 25. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber de novo no reino do nosso Deus, no reino de Deus, no reino do nosso Pai. Você já passou por algum restaurante e pensou, poxa, qual será o dia que eu vou entrar aqui? É tão caro. Talvez você nunca entre. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Um dia você se assentará no melhor restaurante do universo. Sentará na mesa do nosso Senhor. Pouco provável que os nossos nomes sejam importantes na história da humanidade, quem sabe? Mas diante do nosso Deus e dos anjos, nosso nome será confessado. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E a despeito de todos os vitoriosos, cujas vitórias são passageiras, uma vida eterna nos aguarda, meus irmãos. E a promessa é essa que está em 1 Coríntios capítulo 15, do 53 ao 58. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, Deus deseja que cada um de nós estejamos firmes em nossa caminhada, firmes na esperança de que seremos a semelhança dos atletas desse mundo, premiados com algo que excede qualquer valor deste mundo, qualquer posição ou riqueza, qualquer esperança que esse mundo possa nos oferecer, não se pode comparar com a glória que nos espera. Estejamos firmes, meus irmãos, e constantes, como diz a palavra, sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então, você que está em casa, que você possa ter recebido essa palavra em sua mente e em seu coração. E saiba, temos uma esperança, a despeito de qualquer esperança que esse mundo possa nos oferecer. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus te abençoe, você que está em casa. Amém, meu irmão.